Olá, sou Sang-Chi, o apresentador. Recentemente, a China e algumas regiões foram definidas como áreas de restrição parcial de atividades para nossa economia. Contudo, uma análise mais profunda das ações da China pode ser interpretada como uma tentativa de restringir a liberdade de navegação. Hoje explicarei esse conteúdo em detalhes. Vamos direto ao assunto. Desta vez, a China foi ainda mais agressiva. Em 22 de maio de 2025, a China designou parte das águas econômicas exclusivas da Coreia como uma zona de proibição de navegação. Isso não é apenas uma provocação simples, mas uma ameaça à soberania nacional que, na prática, restringe a zona econômica marítima. A China declarou zonas de proibição de navegação em 3 áreas, sendo uma delas próxima ao seu território, designada como Zona de Treinamento Militar. Porém, as outras 2 áreas estavam nitidamente dentro ou bem próximas à Zona Econômica Exclusiva Sul-Coreana. E sobre essas 2 áreas, a China nem sequer revelou por que declarou a proibição de navegação. Eles não explicaram o motivo. Por que será que fizeram isso? A proibição da navegação sem motivo na Zona Econômica Exclusiva da Coreia do Sul desafia o entendimento internacional e ameaça a ordem global. Ou seja, ao fazer isso, eles tentam afirmar internacionalmente que a área lhes pertence, sem motivo legítimo para restringir a navegação. A Rússia está agindo de forma semelhante à China, que construiu ilhas artificiais no Mar do Sul da China e as declarou como seu território, restringindo a navegação de outros países. Não está claro se isso é uma zona de defesa ou de exclusão. A China designou uma nova zona de restrição de navegação, parte dela já ocupada ilegalmente pelo país desde 2018, com instalação contínua de estruturas e equipamentos militares. A China afirmou que essas estruturas eram simples abrigos temporários, mas, na prática, são todas instalações militares. A instalação 1 de 2018 e a instalação 2 de abril de 2024 foram apresentadas pela China como simples fazendas de mariscos flutuantes. Mas, olhando mais de perto, elas não se assemelham a fazendas de mariscos convencionais. Estão conectadas por uma estrutura de aço, com equipamentos de monitoramento instalados ao redor. Porém, no 25 graus Celsius, portanto, é difícil acreditar que criarão salmão em um lugar assim. A China construiu as barragens Sanmenxia 1 e 2 e instalou uma grande estrutura de retenção. No local, foram instalados tanques de aquicultura, fazendas de peixes, purificadores de água, estufas e outros equipamentos visíveis. A instalação industrial simples pode ser usada como posto de observação marítima e base de avanço naval. Instalações semelhantes a postos de comando foram montadas nas ilhas do Mar do Sul da China. Se fosse uma empresa civil, não haveria razão para esse tipo de estrutura, levantando suspeitas sobre as reais intenções. Se fosse uma empresa privada, teria prejuízo. Mas, como foi o governo, fica claro que é uma estratégia deliberada, fazendo parte de uma política agressiva do governo. A China planeja expandir instalações, como as plataformas 1 e 2, para até 12 estruturas similares. Em uma década, é plausível imaginar o Mar do Sul da China totalmente conectado à China continental por pontes. A China restringiu a navegação de navios coreanos em certas águas, aumentando rapidamente as tensões na região. O estabelecimento de uma zona de restrição de navegação pela China significa que eles buscam uma vantagem estratégica no mar. Inicialmente, enviaram navios de pesquisa para ocupar gradualmente a área, sinalizando que já controlavam a região. A presença de instalações e cercas cria uma sensação de ocupação. Na próxima etapa, eles usam exercícios militares como justificativa para restringir o acesso à área. Dessa forma, navios civis têm a circulação restrita, permitindo o controle efetivo da área. Assim, a China pode construir sua própria ilha artificial no Mar do Sul da China e fazer o que quiser lá. Não é impossível, mas é difícil. A China já expandiu sua presença no Mar do Sul da China dessa maneira, sendo a maior beneficiada com os resultados obtidos. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que suas medidas na PMG estão de acordo com o direito internacional e são legais. Porém, a PMG é uma área destinada somente à pesca e indústria pesqueira. Isso é claramente uma violação do acordo que proíbe o estabelecimento de bases militares ou instalações governamentais. No entanto, agora eles estão ignorando completamente isso. Ver a China agindo assim e tentar justificar isso à sua maneira não é apenas uma interpretação, mas uma distorção dos fatos. Especialistas creem que a influência chinesa no Mar Amarelo está crescendo e se tornando realidade. Se o Mar Amarelo se tornar um mar da China, enfrentaremos grandes ameaças à nossa segurança nacional. Consegue imaginar navios de guerra chineses navegando bem na nossa frente? Não é assustador? Devemos simplesmente aceitar a China tomar o Mar Amarelo por conveniência? Eu não acho que deveríamos pensar assim. Se isso ocorrer, teremos que continuar lutando para proteger nossos interesses, como a história nos mostra claramente. Atualmente, a China está agindo assim e tem fortalecido significativamente seu poder militar em resposta ao Japão.
A península de Shandong é uma das regiões mais próximas da Península Coreana em localização e desenvolvimento histórico. Oficialmente, já foram confirmadas 4 esquadrilhas aéreas estacionadas lá, além de centenas de caças e bombardeiros na região. A China já havia construído 2 grandes aeroportos adicionais ao redor de Qingdao, uma área previamente muito militarizada. Eles seguem ampliando seu poderio aéreo na região. No aeroporto militar de Yuchi, a expansão permitirá acomodar 2 esquadrilhas de bombardeiros. Ademais, surge a questão das bases militares chinesas. Por que o exército da China está concentrando tanto poder militar nelas? Isso é visto como a intenção da China de conter militarmente os Estados Unidos da América em Yushan. É necessário fortalecer a defesa costeira para proteger a Baía de Beijing em caso de emergência ou ataque. Recentemente, Estados Unidos da América e Japão estão aumentando sua presença militar, como se preparassem operações militares. Atualmente, o Japão está aumentando o número de navios de guerra na sua frota do Mar do Leste e também está fortalecendo rapidamente seus equipamentos de defesa antimísseis. Na visão da China, quando os Estados Unidos da América e aliados atacarem o país, também atacarão Taiwan, usando o Estreito de Taiwan como rota principal. Para impedir a entrada dos Estados Unidos da América ou outros países, a maneira mais eficaz é fortalecer as forças navais na costa oeste. Além disso, se instalarem estruturas de defesa no Mar Amarelo, estas podem dificultar o avanço das frotas aliadas dos Estados Unidos da América e outros países, alterando as rotas marítimas tradicionais. Se a China construir diretamente suas próprias estruturas no Mar Amarelo, poderá instalar quantas instalações de defesa marítima quiser. A China está abrindo e instalando estruturas de defesa marítima. Segundo o Acordo Marítimo da Organização das Nações Unidas, pode-se declarar uma zona de segurança de 500 m ao redor dessas estruturas e restringir o tráfego em 3 direções. Se isso ocorrer, a China poderá controlar o acesso ao mar relevante, assim como faz no Mar do Sul da China. Assim, eles podem construir partes da ilha artificial e instalar equipamentos portuários, criando uma base marítima. Dessa forma, expandem gradualmente sua presença. Ryun-jae, a China ter designado a zona exemplo da Coreia como sua área, pode ser apenas o início dessa estratégia. A zona de proibição de navegação exemplo foi estabelecida até o dia 28. Se não agirmos agora, a situação na China pode se tornar o padrão. É necessária uma resposta adequada a partir deste ponto. Se isso ocorrer, disputas territoriais podem surgir. Com o acordo de cooperação pesqueira entre Coreia e China assinado, questiona-se se a China pode delimitar unilateralmente a zona marítima como desejar. O acordo de pesca entre Coreia e China determina que, ao ser notificado o término por uma das partes, o encerramento ocorrerá 1 ano depois. Se a China notificar o fim do acordo e declarar unilateralmente a delimitação marítima, o mar pode se tornar território chinês. Se entrarmos em conflito militar com a China, a situação se agrava devido à enorme diferença de poder naval entre a nossa segunda frota e a frota do norte da China. Há 9 porta-aviões e 30 destroyers de grande porte, algo que nem mesmo os Estados Unidos conseguem ignorar. É impossível enfrentarmos sozinhos. Devido a isso, a Coreia está muito cautelosa quanto ao crescente poder militar da China. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul manifestou preocupação com possíveis restrições chinesas à navegação no Mar Amarelo durante exercícios militares. O governo coreano expressou oficialmente sua apreensão à China por vias diplomáticas. Ainda se analisa se a medida da China está de acordo com o direito internacional marítimo. O Ministério da Defesa Nacional e outros órgãos relacionados cooperam para formular uma resposta adequada, protegendo nossos direitos legítimos. Se a Coreia não responder claramente, a China pode interpretar isso como um consentimento tácito, como se estivéssemos aceitando a explicação deles. Isso não se limita a questões militares, podendo abranger recursos, indústria, pesca e até navegação. A China também vem usando a mesma estratégia no Mar do Sul da China há anos. Como os países do Sudeste Asiático não responderam de forma adequada, acabaram perdendo parte de seus mares. Contudo, essa situação agora ocorre também na Coreia. Então o governo precisa agir para conter a expansão da China. Pode ser necessário também fortalecer a cooperação com parceiros de segurança marítima como Estados Unidos da América, Japão e Austrália. Nosso país também deve instalar grandes equipamentos de salvamento marítimo e expandir suas operações. Precisamos também reforçar nossa presença marítima e criar uma barreira eficaz contra a marinha chinesa. A expansão agressiva da China é difícil de conter sozinhos.
A cooperação com a comunidade internacional, sobretudo Estados Unidos da América, Japão, Austrália e União Europeia, é crucial para a segurança marítima. Podemos também considerar apresentar uma queixa ao Tribunal Internacional do Direito do Mar por violação do direito marítimo ou buscar uma resposta conjunta com os países do Sudeste Asiático. Assim, essa questão não é apenas um problema coreano, mas um ponto de partida crucial para uma solidariedade internacional que busca conter as reivindicações marítimas e legais chinesas. A China avança gradualmente, passo a passo, de forma imperceptível, evitando medidas abruptas. Atualmente, a ilha Sochi é silenciosa, mas não completamente segura. Se a Coreia não responder logo, em 10 anos a ilha pode não ser mais nossa. Estou muito preocupado com essa parte. Este caso pode afetar a segurança marítima, nacional, a economia e a diplomacia da Coreia de forma abrangente. O que vocês acham da recente expansão marítima da China? Deixem suas opiniões nos comentários. Tentarei responder o máximo possível em vídeo. Bye, Yan.